Lógico que a gente tem que considerar, como eu já falei inicialmente, envolver vários profissionais e cada um na sua época de intervenção. Muitas vezes o paciente vai procurar, por exemplo, um paciente que tem uma alteração, uma falta de mento, ele vai procurar muitas vezes um cirurgião plástico primeiro para colocar talvez uma prótese, fazer alguma intervenção na ponta do queixo para resolver o problema. Isso para mascarar uma deformidade dentofacial, né? Ou o paciente tem um nariz com uma alteração, com uma pequena giba, com a ponta do nariz caída e que pode estar mascarando, por exemplo, uma deficiência anteroposterior de maxila. Então, às vezes ele vai procurar um cirurgião plástico e resolve essa questão estética sem ter o conhecimento do que o caso dele é um caso ortocirúrgico, é uma deformidade dentofacial, né? E quem diagnostica isso por primeiro? Quem o paciente tem o primeiro contato? Com o ortodontista. Então, o clínico vai dizer, olha, você tem um problema, talvez o clínico nem identifique esse problema inicialmente. Seria bom se ele já identificasse. Mas ele vai para o ortodontista, para o ortodontista experiente, que tem já o hábito de tratar pacientes, ou a facilidade até mesmo de diagnosticar esses pacientes com deformidades dentofacial, ele sabe, opa, nesse caso aqui eu não vou conseguir resolver a questão funcional e estética do paciente. Talvez até consiga resolver uma questão funcional do paciente, mas não vai resolver a questão estética. Vamos pedir uma opinião da bucomaxilofacial, se esse caso requer um tratamento ortocirúrgico ou realmente eu vou tratar esse paciente somente com tratamento ortodôntico e depois ele vai fazer cirurgia plástica de nariz e harmonização facial e tudo mais. Mas primeiro ele tem que seguir essa sequência lógica de tratamento. Se ele fizer uma sequência errada de tratamento, muitas vezes ele vai gerar um outro problema para a gente conseguir corrigir, como eu vou exemplificar em algumas situações, de pacientes que fizeram inicialmente uma cirurgia plástica de nariz, de mento, e aí tivemos que alterar o planejamento ortocirúrgico por conta dessa modificação inicial. A otorrino, fonoaudiologia e fisioterapia são os nossos parceiros inseparáveis. Eles vão nos ajudar tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório. Avaliações nasais, de septo nasal, de adenoide, enfim, uma série de fatores que vão interferir, por exemplo, num paciente que é respirador bucal. Se esse paciente é respirador bucal, não adianta fazer cirurgia ortognática se ele está com o nariz obstruído na região posterior, com um tecido redundante. Então, esse paciente primeiro tem que passar pela otorrinolaringologia, descartar as possibilidades, fazer talvez uma cirurgia otorrino para depois voltar para fazer o tratamento ortodôntico e cirurgia ortognática. Algumas situações a gente pode até corrigir no transoperatório, como por exemplo, os cornetes exagerados a gente pode remover até mesmo durante a nossa cirurgia. Mas isso normalmente é feito pela otorrinolaringologia previamente à cirurgia ortognática. A fonoaudiologia é imprescindível para o nosso tratamento. É uma profissional que trata exatamente da nossa área em conjunta. Se você tem um paciente que tem uma mordida aberta, tem uma incompetência de lábio, não adianta eu operar esse paciente se ele continua com a incompetência de lábio. Se esse paciente tem uma mordida aberta e tem uma interposição de língua, não adianta eu operar esse paciente que a língua dele vai querer voltar no mesmo lugar. Então, eu vou ter um insucesso na cirurgia ortognática porque esse paciente não passou por uma fonoaudiologia previamente, prévia e pós-cirúrgico. A fisioterapia extremamente colaboradora, extremamente útil para nós no pós-operatório. Ter uma parceira, um parceiro que trabalhe junto no pós-operatório imediato, a gente tem um benefício fantástico para o paciente em termos de recuperação pós-operatória. Hoje a gente tem uma série de evoluções de técnica cirúrgica, de instrumental cirúrgico, experiência do cirurgião, mas a colaboração da fisioterapia no pós-operatório é imprescindível. Eu acho que a gente não pode nem pensar em fazer nada sem a gente ter esse grupo de profissionais trabalhando junto com a gente para a gente ter os benefícios de cada especialidade em prol do paciente. Então, notem que a cirurgia ortognática não é uma coisa tão simples de se resolver em que o bucomaxilo decide fazer a cirurgia ou o ortodontista decide fazer a cirurgia. São vários colegas de várias especialidades, de outras áreas, que devem estar envolvidos para que a gente consiga atingir aqueles princípios que eu mostrei inicialmente, que é uma oclusão com uma boa estabilidade e a estética que o paciente vem buscar. Esse é fundamental. Todo paciente vem buscar estética.
Para ele, muitas vezes, não interessa se o paciente está em classe 1, canino, ele quer saber da estética facial e harmonia facial, que é a parte mais marcante.